No ar, Altiora Jornal. Olá, boa noite, quarta-feira, 30 de maio. Chegada de combustível provocou corrida aos postos em Bragança Paulista, como na região da Avenida dos Imigrantes e na José Gomes da Rocha Leal. Em Atibaia, este posto no Cerejeiras ficou cheio, inclusive com pessoas abastecendo em galões, e mais filas se formaram na Avenida Carvalho Pinto, na região do Alvinópolis. No programa Atualidades, o doutor João Soares recebeu o advogado José Eduardo Aguirre, que comentou o momento vivido pelo país, inclusive a greve dos caminhoneiros. Santa Casa de Bragança Paulista envia nota à imprensa referente à suspensão de cirurgias eletivas e o atendimento ambulatorial devido à greve dos caminhoneiros. Banco de sangue do Hospital Universitário São Francisco em Bragança está precisando de doação de sangue. O jornal traz também a previsão do tempo e o técnico Marcelo Veiga fala sobre o empate do Bragantino diante do Luverdense e projeta o duelo do final de semana contra o Operário do Paraná. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Altiora Jornal. A chegada de combustível na região provocou a corrida ainda maior aos postos de gasolina. Na terça-feira à noite, em Bragança Paulista, a fila para abastecer num único posto chegou até a Avenida José Gomes da Rocha Leal, passando por esta travessa e chegando à Avenida dos Imigrantes, avançando pela marginal da avenida, seguindo por todo o trecho, virando em outra travessa até chegar ao posto na própria José Gomes. Outros postos também receberam combustível pela cidade, como na saída da rodovia Fernão Dias, na região do Tabuão. Em Atibaia, por volta das 7 da noite, também de terça, neste posto no Jardim Cerejeiras, a fila de carros dava volta pelo quarteirão, além das motos, e a fila de pessoas com galões nas mãos, também em busca de gasolina. Na região do Jardim Brasil, a fila começava ao lado do hipermercado, entrava na Avenida Carvalho Pinto, sentido bairro, até chegar ao posto. Também na terça, na Carvalho Pinto, no sentido centro, a fila se formava virando sentido ao bairro do Alvinópolis até este posto em frente à delegacia. Outros postos da região da Estância, Ribeirão dos Porcos, Jardim dos Pinheiros, Tanque e Portão também estavam abastecendo. No programa Atualidades, o doutor João Soares recebeu o advogado José Eduardo Aguirre, que comentou o momento vivido pelo país, inclusive a greve dos caminhoneiros. Como é que começou essa questão aí? Que hoje nós estamos dependentes do petróleo. O Brasil, telespectador, anos 40, anos 30, o Brasil era um país agrícola. Totalmente agrícola. Nós não tínhamos indústria, não tínhamos nada. Eu, na minha infância, cheguei a conviver com uma época em que não existia geladeira. Começa a mudar, né? Vai começando, especialmente graças ao governo Getúlio Vargas, é que ele vai tentar criar riquezas dentro do Brasil com a indústria. Então ele prepara uma base industrial no Brasil. O Brasil passa a ter condições de se tornar um país industrial. Isto daí é um incentivo à indústria automobilística, a percorrer grandes distâncias que poderiam ser desbravadas e colocar muito carro, muito automóvel, muito caminhão, trator por causa da agricultura. Então o Juscelino, ele tem os olhos voltados para a indústria automobilística. Havia por parte da indústria automobilística também o interesse em aplicar no Brasil, por causa dessas condições. Nós começamos a esquecer a questão da ferrovia, né? E às vezes vocês ouvem falar, mas o Brasil não devia ter abandonado a ferrovia. Tudo bem, não deveria, só que tinha dois problemas. Primeiro, o Brasil não tinha dinheiro para montar uma rede ferroviária. Ficava caro. E começamos a ficar dependentes do petróleo. Bom, aí Agui, com isso a Petrobras produzindo aí uma quantidade, mas não suficiente, tivemos também que importar. E agora eu queria chegar nos dias de hoje.
Por que a gasolina hoje e o diesel, a gente pode falar o diesel, que vem a gasolina, vem a reboque. Combustível de modo geral. Tem esse preço tão elevado aqui no Brasil? Duas coisas aconteceram aí. Nós temos que retornar ao governo Lula, ao governo Dilma e a crise posterior do petróleo e o que aconteceu na sequência. No período do Lula, nós temos um comércio internacional maravilhoso. O Brasil estava vendendo commodity, explodindo, exportando grão, exportando petróleo. Quer dizer, o mundo estava aceso do ponto de vista econômico. E favorável ao Brasil. Então, a Petrobras tem um incentivo muito grande para procurar extrair o petróleo. O Brasil, aparece o investimento no pré-sal. O Lula imagina, né, um momento novo, um país novo com o pré-sal, com aquela ânsia do petróleo. E vem a crise mundial do petróleo. Bom, e o petróleo? O Brasil é afetado diretamente. Diretamente, porque o petróleo começa a cair de preço no mercado internacional. Ele cai de preço, obviamente a Petrobras fica em situação difícil. Como nós tínhamos um processo de inflação no Brasil, né, de aumento de preços crescendo, e como praticamente toda a economia, a alimentação brasileira, a economia brasileira, a mesa do brasileiro depende do petróleo. Né? Depende do petróleo. Os produtos são levados de caminhão, né, para cá, para lá. O que a Dilma fez? Para segurar a inflação, ela passou a exigir que a Petrobras mantivesse preços baratos do combustível e o governo bancava. Então, o combustível ficou muito acessível no governo da Dilma. Só que a Petrobras entrou em dificuldades, porque ela comprava, nós importamos uma parte também do nosso petróleo. Imagine, o investimento no pré-sal, uma coisa violenta. Caríssimo. Imagina a gente importando, tendo que importar o petróleo e a Dilma fazendo o seguinte: olha, vamos pagar um preço menor do que aquele que vocês estão importando, eu ponho num preço menor para o povo brasileiro. Mas tudo isso criou uma dificuldade para a Petrobras, né, muito grande. O novo governo diz: não, nós temos que salvar a Petrobras, nós temos que fazer da Petrobras uma grande empresa. E como é que é fazer uma grande empresa? É a Petrobras não perder dinheiro. E como é que a Petrobras não perde dinheiro? Aumentando o preço sempre que o mercado internacional aumentar. Se de um lado a Dilma forçou demais e a Petrobras acabou acumulando prejuízo, de outro lado, com o atual governo, caiu nas costas do povo brasileiro. Vocês é que pagam. A crise da Petrobras. Quem é que estava ganhando nessa altura? Quem vai ganhar nessa altura é o acionista da Petrobras. Eu acho que essa providência que os caminhoneiros pediram, do aumento a 30 dias, a cada 30 dias, que eles conseguiram, não foi o que eles pediram. Mas isso eu acho que foi bom. Esse é bom. Isso é bom, pô. Fazer um aumento dia a dia em cima do não povo tem brasileiro, como segurar. Não tem quem aguente. O que tinha que acontecer com a Petrobras? Exatamente isso. Não tem que estar o preço equilibrando todo dia com o mercado internacional. Banca algum prejuízo. O governo, algum prejuízo, tem que bancar. A favor do povo. A favor do povo. E incentivar mais a produção do álcool. Temos que caminhar com um pouco também de bom senso. Claro, tem que ter bom senso. E temos sempre em mente uma coisa. Que é apanhando que se aprende. É errando que se aprende. Quer dizer, então, o povo tem que ficar cada vez mais consciente dos erros praticados pela classe política. Já não falo nem da corrupção, porque a corrupção não quebra a Petrobras. Quando eles apuraram o tamanho do rombo da Petrobras, a corrupção significava 2-3% do rombo. Nós temos que ter uma atitude crítica diante das coisas. O povo tem que exigir, o povo tem que trabalhar, eleger bons representantes. Por causa disso. Quebrar, perder a razão, perder a cabeça, não vai resolver nada, vai só piorar. A Santa Casa de Bragança Paulista enviou uma nota à imprensa.
A direção da Santa Casa, diante das consequências da greve dos caminhoneiros e do abastecimento, informa que a partir de 1º de junho, as cirurgias eletivas e todo o atendimento ambulatorial estarão suspensos por tempo indeterminado até que a situação seja regularizada. Serão mantidos os atendimentos de urgência e emergência. Os bancos de sangue estão necessitando de doações por todo o país e aqui em Bragança Paulista não é diferente. O Hemonúcleo da Universidade São Francisco está com estoque de sangue em estado crítico. As doações podem ser feitas de segunda a sábado, exceto aos feriados, das 7 da manhã à 1 da tarde. O HUSF fica na Avenida São Francisco de Assis, número 260, no Jardim São José, na cidade universitária. Mais informações pelo telefone 2490-1140. Confira onde vai ter desligamento de energia. Dia 1º, das 9 da manhã à 1 da tarde, no Barreiro, Bom Retiro e Residencial Vale das Emas. Dia 1º, do 12h30 às 4h30 da tarde, na Água Comprida, Boa Vista, Morro Grande da Boa Vista, Ponte Alta e Sete Pontes. Mais informações pelo telefone 0800 7010 326. A ligação é gratuita. A Prefeitura de Bragança Paulista declarou situação de emergência em entrevista coletiva realizada no Palácio Santo Agostinho. Diante dos efeitos decorrentes da paralisação dos caminhoneiros, o prefeito Jesus Chedi divulgou na tarde de segunda-feira o decreto 2696, que declara a situação de emergência. Foi criado o Comitê de Gerenciamento de Crise, que se reunirá periodicamente para analisar as prioridades no atendimento e prestação de serviço à população. O objetivo é buscar alternativas para reduzir o impacto da crise. O prefeito anunciou a suspensão das aulas na rede municipal de ensino nesta terça e quarta-feira. Na segunda-feira, dos aproximadamente 15.200 alunos, um pouco mais de 2.000 compareceram de manhã e à tarde. Dos 839 professores, 154 faltaram. A Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social se comprometeu em fazer o transporte e o atendimento ao idoso e às pessoas em situação de rua. Na saúde, na segunda-feira, o serviço foi prestado normalmente. A secretária Marina de Oliveira informou que o transporte de pacientes está funcionando e estacionou os carros administrativos para utilizar o combustível prioritariamente no atendimento aos pacientes. Todas as áreas são importantes, mas principalmente saúde, segurança pública e também promoção social, né? E transporte de doentes, já começa a faltar alimentação para a população, transporte sem dúvida nenhuma, mas a crise abrange o Brasil inteiro em condições nunca vistas no país, né? A medida da força, a prefeitura, até de intervir em postos de gasolina e combustível que tenham o produto e que não queiram fornecer para os veículos oficiais da prefeitura, principalmente de segurança e de saúde. Esse comitê é gestor da crise, montado pelo prefeito, foi necessário hoje, nessa segunda-feira, em razão de que as notícias vindas de Brasília na sexta-feira, no próprio final de semana, davam conta que a crise estava por terminar e que muito provavelmente nós tivéssemos, né, já no início da semana, uma normalização dos serviços, enfim, pelo menos um início de normalização. Mas não foi isso que aconteceu, então houve-se por bem a prefeitura, através do prefeito Jesus, né, reuniu toda a sua equipe e tomar as providências, principalmente de tornar, né, o momento emergencial no município, através de um decreto, e isso faz com que o município tenha condições de tomar algumas atitudes no sentido de conseguir alguns benefícios para a população, principalmente para adquirir combustível, por exemplo, sem licitação,
né? Eu diria, por exemplo, a prefeitura tem um contrato com um fornecedor de combustível, mas de repente esse fornecedor não tem o combustível para servir e um outro fornecedor tem. Então a prefeitura, através desse decreto, pode comprar sem licitação deste outro fornecedor. Então isso faz com que tenha mais agilidade, mais rapidez e a prefeitura possa garantir, né, principalmente na área da saúde e na área da segurança, o combustível para que as ambulâncias, para que as viaturas possam estar atuando aí nos próximos dias. Compareceram à reunião representantes das empresas que prestam os serviços de transporte coletivo e a coleta de lixo e garantiram o serviço até quarta-feira. A empresa de transporte informou que está desenvolvendo o aplicativo e buscando melhorias para atender o público e levar informações aos usuários. A previsão é que no próximo mês o aplicativo seja criado. O Comitê de Gerenciamento de Crise realizará reunião na sexta-feira para traçar novos procedimentos e definir os serviços prestados à população. A Prefeitura de Atibaia também declarou situação de emergência. O prefeito Saulo Pedroso de Souza decretou situação de emergência desde sexta-feira em virtude dos reflexos da paralisação dos caminhoneiros. A medida autoriza, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, que a prefeitura faça compras sem licitação, requisite ou apreenda bens privados como combustível que esteja estocado em um posto. Também permite realizar gastos sem depender de empenho orçamentário. Dentre as medidas a ser adotadas estão: suspensão de serviços administrativos não essenciais com vistas à economia de combustível, suspensão dos prazos dos processos administrativos, incluindo e não se limitando aos processos licitatórios em trâmite junto à Secretaria de Administração. No decreto fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sobre a coordenação da Secretaria de Governo nas ações de planejamento e resposta às medidas necessárias à manutenção de serviços essenciais. A Secretaria de Educação suspendeu as aulas até esta quarta na rede municipal. A coleta de lixo está funcionando normalmente até esta terça. A Guarda Civil Municipal está nas ruas normalmente com um efetivo reforçado. O SAMU 92 e as ambulâncias ligadas à rede municipal operam sem alterações. O ônibus urbano continua operando normalmente. A empresa fornecedora de energia elétrica está nas ruas e operando normalmente. Os canais oficiais de informações da Prefeitura são atibaia.sp.gov.br, facebook.com/Atibaia e instagram.com/Prefeitura de Atibaia. No próximo bloco do AJ, confira a previsão do tempo. Voltamos logo.